Fala galera, estamos aqui com uma entrevista muito especial no dia do centenário do Fortaleza, o segundo Fala Leão, o último aconteceu um ano atrás, foi a entrevista com o Joaquim, dessa vez estamos com o presidente Marcelo Paes, deixando no vácuo, presidente, presidente que abriu a porta aqui, abriu a porta da sua sala para receber a gente do Bora Leão, trocar uma ideia e fazer uma entrevista um pouco diferente, fugir do tradicional. Bem-vindo, Marcelo. Estou feliz aí, obrigado, né, pela honra, né? Fazia um ano que não fazia entrevista, olha que coisa boa. Né? Foi o Joaquim o último, foi? Joaquim. Estou com moral, o Joaquim tá bom demais. Estou à disposição para falar, para bater papo, descontraído, né, da forma que vocês acharem melhor para a gente poder informar aí. O Bora Leão, que hoje é uma fonte de informação para a torcida do Fortaleza. Eu também acompanho, também sigo nas redes sociais. Marcelzinho. Marcelo segue direto, né? Então parabéns aí pelo trabalho. É isso aí, presidente. Eu quero falar primeiro com o senhor como foi sua vida como torcedor de fato. A gente fala muito do presidente Marcelo Paes, do diretor de futebol Marcelo Paes. Quero saber como era o torcedor, né? Como era a arquibancada, como é que era a sua vida como torcedor. Rapaz, primeiro que a minha família não é de torcedores do Fortaleza, né? O meu pai torce Ferroviário. Hoje ele torce Fortaleza, mas ele torcia Ferroviário. E o meu irmão mais velho não gosta muito de futebol. E eu aprendi a gostar do Fortaleza no condomínio onde eu morava, lá no bairro Papicu, que tinha muitos torcedores do Fortaleza lá, e tinha um especial, o Carlos Henrique, que aí eu era mais novo do que ele, o irmão dele torcia Fortaleza, que era quase da minha idade, e ele foi me incentivando e tal, foi falando, e eu gostei do Fortaleza. Né? Eu lembro muito bem de um jogo que o Fortaleza perdia do Ceará de 2-0 e virou para 4-2, até o Marquinhos Capivara fez gol e tal. E tinha um cara que morava no primeiro andar que ele torcia Fortaleza, aí deu um murro no armário, que a mão dele entrou na hora que o Fortaleza fez o gol da virada. Então são coisas que me marcaram, né, como torcedor, como criança, tinha 8, 9 anos. Eu lembro daquele gol do Mirandinha, em 91, eu assisti pela televisão, tinha 8 anos de idade, né, aquela lapada de longe, né, que ele fez o gol de empate. Nunca tinha jogo do Fortaleza na televisão, naquela final passou. Então são coisas que vão marcando. E aí eu comecei a frequentar o estádio, comecei a ouvir rádio, né? Eu perguntava pro pai, como é que eu acompanho o Fortaleza? Rapaz, liga essa rádio aqui. Aí comecei a ouvir a Assunção, aquela coisa toda, né? E aí comecei a acompanhar e tinha um tio meu, que é o Romero, que é irmão do Renan Vieira, né? Que torce Fortaleza e que ele começou a me levar pro estádio. Meu pai torcia Ferroviário, aí eu ia com o Romero, bem novinho no PV, né? Ali no cimento especial que tinha antes, que era do lado das cabines, né? Era o cimento especial, então aí depois eu comecei a me virar sozinho, comecei a ir sozinho, ia de ônibus, ia para arquibancada, dava um jeito de ir para o jogo do Fortaleza, porque virou uma paixão. Eu sempre gostei muito de futebol, Fortaleza era o meu time, e né, o meu time de coração, e aí eu lembro da Série A, né, que eu já tinha carro, já tinha carteira, já ia no meu carro, né, lembro das finais contra o Icasa, aquele jogo de 2005 lotado, e eu estava lá, aqueles gols do Rinaldo, né? Muitas lembranças de arquibancada. Eu não conhecia ninguém da diretoria, não tinha nada de cortesia, vai para um espaço melhor, era arquibancada, né? Comprava meu ingresso e ia, nunca participei de torcida organizada, questão minha, mas nada contra. Até comprei uma camisa da TUF na época, tinha uma camisa da TUF. Todo mundo já tem uma camisa da TUF. Mas nunca participei assim ativamente. Então são as lembranças que eu tenho bastante como torcedor. Pegou uma época difícil, né? Daquela década de 90, que teve anos tenebrosos pra gente, então prova que era amor mesmo, né? Era amor. Que não veio de berço, já que seu pai era ferrinho, coral, torcedor coral, e foi... E nem era modinha, né? Nem era modinha. E era uma época mais difícil de acompanhar Fortaleza, porque hoje em dia você, com seu smartphone, você tem acesso a qualquer clube do mundo. Naquela época tinha que correr atrás de informação, porque a TV privilegiava os clubes do eixo, enfim, é um papo bem extenso. Mas eu queria saber como foi a transição da arquibancada para a diretoria, porque hoje você é presidente, você está presidente do Fortaleza até 2021, reeleito, mas você já foi diretor de futebol. Como foi essa transição, como surgiu o convite? Você que também era comentarista esportivo, né? Você viveu os 3 lados, né? Isso. Eu sempre fui muito ligado ao futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol. Então joguei futebol, competi, né? Até no era bom? Fazia gol demais, viu? Pode perguntar quem era da época. Vamos ver. Fazia muito gol. Pergunta do cearense que jogava comigo, que era da minha mesma idade, né? E joguei, competi a nível local na ABB, futsal, fui campeão várias vezes. Joguei no Fortaleza, futsal e campo. Vou postar qualquer dia uma TBT
com a camisa do Fortaleza no campo. Manda pra mim que eu vou colocar tentar colocar na edição. Pronto, o meu treinador era o Jurandir Branco. Né? Joguei na ABB e tudo, no União, no Zé Walter, que era um time muito bom que a gente levou da ABB pra lá e foi campeão. Na Copa Raimundo Fagner, sub-15. Tudo a ver com Fortaleza, Raimundo Fagner, né? E sempre fui apaixonado por futebol, sempre acompanhei. E como eu sou administrador, eu tinha o desejo de juntar a paixão pelo futebol e a paixão com gestão. E teria que ser no Fortaleza, que é o meu time de coração. O ser comentarista foi um caminho também para eu estar mais dentro do futebol, para as pessoas me conhecerem um pouco mais, né? Pô, esse cara entende futebol, comenta e tal. E era um lazer, era um hobby, porque eu nunca ganhei nada para comentar futebol. Tamo aí. Né? Pois é, nada. E nenhuma emissora. Também nunca me prometeram. Eu ia para aquela experiência, para aquela né? experiência e conheci muita gente boa, né? Se eu for citar aqui eu vou ser injusto, porque conheci muita gente boa. E valeu muito mais do que muito dinheiro. Valeu muito mais do que eu estar ganhando um cachê para comentar, porque eu fiz um network excelente. E eu queria ajudar o Fortaleza de alguma maneira, já mais maduro, já mais adulto, né? E aí eu lembro bem de 2014, esse sentimento, né? Porra, o time não ganhou aquela coisa ainda durante o ano. E eu quero ajudar, e me botaram num grupo de WhatsApp lá, Democracia Tricolor. Não é né? esse movimento. E Mentes Tricolores. Democracia depois no Mentes Tricolores. E nesse Mentes Tricolores eu comecei a conversar, comecei a falar, dizer o que é que eu achava. E aí alguém achou legal, né? E me puxou para um outro grupo, aí foi criado a Confraria Tricolor. Na Confraria tinha muita gente boa, né? Que inclusive hoje são dirigentes do clube alguns, né? Foram também na época do Jorge Mota. E ali eu fui conhecendo muita gente ligada ao Fortaleza, muita gente que queria ajudar o Fortaleza. E quando nós não conseguimos o acesso em 2014, era um momento de eleição, e aí foi se lançar uma chapa, se chamou o Jorge Mota, né? Pô, presidente, você tem que voltar, você é um vencedor. O pessoal articulou, ele aceitou, e eu ajudei, né? Tava ali próximo. Quando se ganhou a eleição, aí disseram, Jorge Mota, você deveria botar o Marcelo Paes como diretor de futebol. Já tinha algum contato com o Jorge? O Jorge não me conhecia e eu conhecia ele de... O Jorge Mota. O Tá na Moda, o Leão do Jorge Mota. Eu conhecia ele da arquibancada. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. E o pessoal da confraria, o Jonas, pô, o Marcelo entende de futebol e tal, dá uma chance a ele. Ele ficou naquele jeitão dele, segurou umas 2 semanas, né? E depois me convidou. E aí eu assumi, né? E foi muito aprendizado com ele, Jorge Mota, um dirigente vencedor. E tive a alegria e o privilégio de já no primeiro ano, com 5 meses, a gente ganhar o título do Cassiano, né? Que e aquele título, time né? que a gente montou, que eu montei aquele time junto, né, com o Júlio Manso, que estava aqui e tal, com o Chamusca, né? Com o Nedo. Então, a transição foi essa. Massa. Então, surgiu da confraria por... Surgiu da confraria. Eu sou muito grato à Confraria Tricolor por ter me aberto essa porta, por ter... Eles que me indicaram, disseram assim, poxa, esse cara parece que ele entende de futebol, bota ele na direção de futebol. O Jorge Mota não me conhecia, entendeu? E teve a humildade de me acolher também, né? Então, Eu tinha 31 anos na época. Eu puxo até um pouco do Daniel de Paula Pessoa, que é o atual diretor de futebol, que ele também não era tão... Não é, como é que eu posso dizer assim? Não é tão tarimbado no futebol, não é tão conhecido, mas super competente. Estava dentro do Fortaleza já há algum tempo, indiretamente, e nessa gestão... A diferença é que o Daniel está no Fortaleza há muito tempo. Então, o Daniel foi diretor jurídico, o Daniel foi representante na federação, o Daniel foi diretor da base, até chegar no futebol. Eu já fui direto no futebol. Sim, mas eu cito porque quando surgiu o nome do Daniel de Paula Pessoa, muita gente, do mesmo jeito quando surgiu o seu nome em 2015. Total. Porque, ele aí não entende futebol, porque não conhecia você, não conhecia o Daniel de Paula. Isso. E eu parabenizo até o Daniel de Paula Pessoa, que é um baita cara. E agora eu quero a outra pergunta que eu quero saber é qual foi o maior aprendizado do senhor como diretor de futebol e qual foi a maior dificuldade nesse período? O meu aprendizado foi entender por dentro, de perto, o funcionamento do mercado e de um departamento de futebol. Né? Porque qual é a palavra que o torcedor mais gosta? Contratação. Contratação. E para você contratar, você tem que ter muito critério. Marcelo Chamusca foi muito importante para mim, porque ele era extremamente metódico e criterioso na contratação. Né? De avaliar o máximo possível. Eu estava aprendendo ali também. Né? Então, um grande aprendizado de como escolher o jogador, de onde buscar informações confiáveis,
né? E aí essa palavra contratação, o pessoal pensa que para ganhar jogo é só contratar e botar para jogar. Mas o departamento de futebol ele é enorme. Né? Então você tem psicologia, fisiologia, área médica, fisioterapia, análise de desempenho, nutrição, logística, escolha técnica do treino. É tanta coisa para você ganhar um jogo. O lado pessoal ainda. Que... Também. Então, é importante que o torcedor conheça tudo isso, até para fazer uma análise um pouco mais embasada. Né? Então, esses aprendizados de como funciona o departamento de futebol e o mercado de futebol, eu acho que foram muito interessantes para que, em chegando na presidência, eu fosse mais um dentro do clube que tivesse esse aprendizado, que tivesse essa experiência. Porque existem presidentes em alguns clubes que não são tão aprofundados no futebol. São grandes gestores, mas não são tão aprofundados. E aí eles dependem muito dos profissionais contratados e eu acho que é importante também, eu como presidente, ter o conhecimento desse departamento. O senhor ficou em 2015, o senhor saiu quando diretor de futebol? Fui diretor em 2015 até o jogo contra o Juventude em 2016, onde não veio o acesso e aí eu saí. Em 2017 o senhor ficou afastado até a volta... Fiquei fora, voltei para a arquibancada, né? E aí voltei no finalzinho do Campeonato Cearense de 2017. Pegando até esse gap aí, como foi sair da diretoria e ficar esses, 6, 7 meses na arquibancada, torcendo, sofrendo de fora, né? Eu acho que eu precisava daquilo, né? Eu estava muito envolvido no clube, eu estava muito exposto, fui muito cobrado naquela época do não acesso contra o Juventude. Parecia que a culpa era minha, né? E eu precisava realmente me afastar. Sempre procura um culpado, tem que ter alguém, né? E aí eu fui viver um pouco também, né? Fui pro Carnaval em Salvador, né? Fui me divertir um pouco, mas sempre acompanhando o Fortaleza, onde eu tivesse, né? E aí eu lembro que o pessoal me procurava, tem que voltar, aquela coisa, deixa, o pessoal vai conduzir e tal. E aconteceu do Jorge me convidar de novo e eu voltar. Então eu aprendi, amadureci muito. Quando eu voltei, eu acho que eu voltei mais maduro, mais consciente, né? E culminou aí depois com o acesso de 2017. Teve a renúncia do Jorge Mota, toda a sua diretoria, né? Um momento caótico internamente no clube. E surgiu o nome do Luiz Eduardo Girão, juntamente com você, Marcelo Desidério, para conduzir o clube na Série C de 2017. Queria saber como foi essa decisão, qual a importância do Luiz Eduardo Girão para esses últimos 6 meses ali de 2017 que saímos do inferno, né? Foi entendido à época, né, que teria que mudar, né, que teria que vir alguém novo, tal, para oxigenar, né? E o Eduardo foi o cara escolhido, né? E aceitou o desafio. Ele estava morando nos Estados Unidos e veio para cá para isso. E ele disse, eu quero que você seja o meu vice-presidente, meu primeiro vice. E eu disse para ele, cara, eu não preciso disso. Eu quero estar no futebol. Por quê? Porque eu já assumi a direção de futebol ainda com o Jorge Mota. Esse time já teve 3 treinadores, 2 executivos de futebol. Não acho certo que vai ter um 3º diretor de futebol. Então, pelo bem do clube, eu acho que eu posso ajudar no futebol. Me deixa no futebol, né? Não precisa de primeira vice. Chame quem você quiser, quem possa lhe ajudar mais financeiramente e tudo. Não, eu quero que você seja meu primeiro vice. E aí eu aceitei o desafio e fiquei como primeiro vice, como diretor de futebol. Mas disse o seguinte, você é o seu primeiro vice, mas eu vou ficar focado no futebol. Porque eu sei que o futebol precisa de um olhar, não vou estar com funções administrativas, com outras situações, porque vai tirar o meu foco. Então, me deixa no futebol, então, ok. Ele aceitou, né? E culminou, graças a Deus, com o trabalho de muita gente, com o acesso e depois com a saída dele, voltando para a família, e aí eu assumi o clube. Um negócio que todo mundo pergunta se já era programado essa saída do Girão ao final de 2017, que já estava tudo arquitetado para o senhor assumir a presidência, ou estava pelo Girão e não pelo senhor? Como é que foi tudo isso aí? Essa é uma decisão dele, né? Porque ele foi eleito. Sim. Eleito democraticamente, não teve disputa, mas ele foi eleito e é uma prerrogativa dele, né? Ele veio de corpo e alma, se entregou, deixou a família nos Estados Unidos. Dia de domingo ele estava aqui, estava em jogo da base, que a família não estava aqui, ele vivia o Fortaleza, né? E quando aconteceu o acesso, né, foi até a final, tentamos o título e depois ele entendeu que deveria voltar para a família, que deveria, né, estar perto dos filhos, 5 filhos ele tem, estavam lá. E eu disse, cara, eu tô aqui, não posso
abrir mão, não posso. Se é para isso, vou em frente. E assim aconteceu. Então, digamos que o Luiz Eduardo Girão, nessa sua segunda passagem, agora como presidente, foi um dos mentores. Por ele, o senhor foi presidente em 2018, né? Porque ele que insistiu, digamos assim, para o senhor ser vice-presidente. Ele insistiu e bateu o pé que queria que eu fosse o primeiro vice. Porque assim, muita gente não conhece o Luiz Eduardo como pessoa. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa de coração muito grande, muito bom. E quem sabe ele, que é uma pessoa iluminada, viu o potencial ali ainda em 2017 e combinou nisso que, meu Deus, né? Tem um ano, vai fazer um ano ainda do senhor como presidente, um ano bem consistente, que começou ainda em 2017, 2018 em Fortaleza, que foi com a chegada do Rogério Ceni, mantendo ele mesmo após uma perda de título estadual, e eu, como muitos torcedores pediam naquele momento, no imediatismo, para trocar o comando técnico, e o senhor bateu o pé, não fica o Rogério Ceni, e hoje estamos colhendo os frutos desse ótimo trabalho na Série B, e agora o senhor reeleito para mais 3 anos. Qual a importância de ser agora um triênio, não um biênio? Como é que o senhor planeja o Fortaleza para esses próximos 3 anos, até 2021? Eu acho que o triênio ele é muito importante, sobretudo para alguém que chega pela primeira vez no cargo, certo? É fundamental. No meu caso, como eu já estou há um ano, vai ser bom, né? Mas é longo também, que eu vou ter 4 anos. Eu espero muito não cansar, porque é desgastante. A gente está num momento muito bom no clube, de vitórias, de festa, de um momento mágico mesmo, né? Mas eu sei que pode ter um momento que vai ser difícil, que vai perder e tal, né? E aí a gente tem que estar muito pronto para viver, porque a gente abre mão de muita coisa para ser dirigente, né? Abre mão de uma vida social, abre mão de viagens, momentos abre mão de momentos familiares, né? De até o seu telefone pessoal, às vezes você está no domingo, ali o cara vem então, faz parte. Mas é um desafio, é uma missão, eu encaro com alegria também, com entusiasmo, e temos tempo sim para fazer muitas melhorias e muitas mudanças no clube. Então, tem 3 anos aí pela frente, mas é muito importante esses jogos agora que estão faltando aí para o término da Série B, né, para garantir o nosso acesso, se Deus quiser, porque aí a gente tem um horizonte de 2019 com um olhar realmente melhor, até porque pela questão financeira. Eu vi recentemente uma entrevista do senhor no Esportes do Povo, no programa Futebol do Povo, que o senhor falou que estruturalmente Fortaleza ainda não está preparado para a Série A. E eu acho que admitir isso é um grande passo para a gente não chegar, se Deus quiser, num acesso achando que está tudo mil maravilhas. Quero saber qual a principal mudança que o Fortaleza tem que ter na sua estrutura como clube visando aí esse próximo triênio. Bem, a gente precisa, o nosso campo aqui do PC precisa ficar num padrão técnico semelhante ao do Castelão, né? A gente fez a drenagem, mas o campo ainda tem algumas imperfeições, a gente precisa melhorar nisso. A gente pode ter mais algum avanço a nível de estrutura de refeitório, né? Que mais amplo, a comida hoje é muito boa, mas podemos melhorar. Fisioterapia, muitos equipamentos de fisioterapia podem ser comprados e melhorados, que aí você trabalha a prevenção e a cura, né? Quando tem uma lesão. Então são aspectos importantes. O próprio departamento de análise de desempenho pode ser melhorado com mais equipamentos, com mais um profissional. Então tem algumas coisas aí que precisam de uma evolução realmente, né, caso a gente chegue na Série A, para que a gente possa tentar brigar mais de igual para igual com os times do país. 2 perguntas que muitos torcedores me mandaram, uma em relação ao treinador Rogério Ceni, que já está saturado essa pergunta, mas farei de novo, e outra em relação à categoria de base, como será nesse próximo mandato do presidente Marcelo Paes. Primeiro, fala um pouquinho sobre o Rogério Ceni, que você já falou algumas vezes, na continuidade do trabalho dele, como é que é e tal. Eu quero que ele fique, né? Já falei isso para ele. Se ele quiser ter um contrato mais longo, eu estou disposto a isso, para que ele tenha mais estabilidade, tenha um trabalho com um projeto, né? Mas nós não estamos tratando desse assunto. Ele sabe que eu quero, mas o momento não é de negociar, o momento é de ganhar jogos e tentar o acesso. Uma vez que a gente consiga os nossos objetivos, aí a gente vai sentar, e eu tenho certeza que a primeira pessoa que ele vai sentar vai ser comigo. Se ele tiver proposta de outros clubes, ele vai primeiro conversar com o Fortaleza. Aí a gente vai ver se dá, se não dá, com muita tranquilidade, com profissionalismo, né? E intenção que possa dar. De repente a gente, vou usar uma frase que eu estou usando, né? De repente a gente surpreende o Brasil de novo e fica com o Rogério Ceni aqui. Em relação à categoria de base, né? Categoria de base, né?
o complemento da sua pergunta, a gente tem que investir mais, vou dar aqui um dado interessante, a gente aprovou um projeto de lei de incentivo de R$ 1.600.000 para a categoria de base do Fortaleza, só para a base, o dinheiro que vem para a base, para equipamentos, para estrutura, para pessoal. Agora a gente tem que captar esse dinheiro, está aprovado o projeto, agora a gente tem que captar, né? Então já vai dar uma incrementada. E a base tem que ter investimento para captação, para manutenção, para bons profissionais, qualificar cada vez mais para que isso tenha um retorno de jogadores para você ter resultado esportivo e financeiro com esses jogadores. Entendido. Então, prioridade, Rogério Ceni para 2019, né? Sim. Ele surpreendeu não só como treinador, como pessoa, nesse quase um ano que você tem contato com ele? Eu diria que sim, né? O nível de profissionalismo dele é absurdo. Eu nunca tinha visto alguém tão dedicado, tão focado, né? Ele vive para trabalhar, ele Fortaleza o tempo todo, quando está em casa estudando adversário, estudando o nosso time, preparando o treino. Muito responsável, muito profissional, um desejo de vitória assim, absurdo. Nisso eu me alinho muito com ele, que eu também sou muito assim, né? Eu adoro ganhar, sempre no que eu disputei na minha vida eu tentei ganhar, né? Desde colégio, racha, torneio, o que fosse, né? E a gente tem esse gênio muito parecido, mas um cara competentíssimo, detalhista, muito exigente, atento aos detalhes, não abre mão não tem esse negócio de deixar por menos, se tem uma coisa que está errada, ele vai falar, mas tudo é para o bem do clube, tudo é para o bem do trabalho, tudo é para o bem dos atletas dele. Então, muito aprendizado, porque o nível de profissionalismo dele é nível classe A mesmo, né? Porque ele viveu a vida toda num clube que tem uma estrutura maravilhosa, que já foi referência como a melhor do Brasil. Então, ele trouxe muito disso para o Fortaleza, e ele ficando ou não, vai ficar esse legado, né? Legado já. Que ele implantou aqui. Para finalizar agora a entrevista, Marcelo, eu vou falar algumas palavras, você vai me dizer o que vem a primeira coisa na sua cabeça. Começando com Fortaleza Esporte Clube. Amor. Torcida do Fortaleza. Fantástica. Rogério Ceni. Grande profissional. Luiz Eduardo Girão. Iluminado. Jorge Mota. Muito aprendizado. Campeão. Para finalizar, Marcel Paes. Marcel Paes é minha vida. Beijo, filho, te amo. Tá assistindo provavelmente, você que assistiu até o final, deixa tua curtida, deixa teu comentário aí embaixo, só agradecer que é o presidente pelo espaço concedido. Espero voltar no aniversário de 101 anos para fazer de novo com ele, com a gente na Série A, se Deus quiser, pensando em coisas ainda melhores. Beleza? Combinado daqui a um ano? Combinado. Se Deus quiser, na Série A. Abraço, valeu!